Então, bora reacender aí a chama do amor? Vamos lá, pessoal. Separei 5 pontos fundamentais, tá? 5 para você reacender essa chama. Movimento sistêmico é fundamental. Comunicação aberta é o primeiro ponto fundamental para você já iniciar esse movimento sistêmico. Porque, pessoal, quando eu falo de movimento sistêmico, tem pessoas que às vezes esperam que algo aconteça. Vocês querem a realidade nua e crua ou vocês querem a realidade zen? Que em algum momento algo muda. Escreve aqui pra mim, realidade nua e crua ou realidade zen, que em algum momento vai mudar. Que a gente espera que em algum momento caia uma luz na nossa cabeça para que algo mude. Ai, gente. Nua e crua. Boa, é assim que eu gosto. Quem é casado, coloca casado. Quem é solteiro, escreve tô na área. Quem tá namorando, escreve namorando. Sei lá, fala aí qual é o seu estado civil pra saber com quem que eu tô falando aqui. Já vou trazer a realidade nua e crua. Comunicação aberta, pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, vou fazer um movimento sistêmico e eu vou esperar para que o outro faça algo. Isso quando as pessoas não se unem dentro do relacionamento, achando que tá fazendo tipo uma barganha lá dentro. Só farei algo se a fulana ou se o fulano fizer pra mim. Gente, não existe isso. Um relacionamento amoroso é justamente uma troca. Agora, quem entra dentro do relacionamento esperando uma barganha, gente, não tá legal. Tô casada, tô namorando, tô solteira, divorciada, terceira geração de divórcio. Eita, que já tem algo aí. Eita, terceira geração de divórcio, isso é sistêmico. Há uma lealdade aí, mas fica até o final, porque eu farei atendimento, tá? Deixa eu ver aqui, tô saindo dessa. Então, olha só, pessoal. Comunicação aberta. Quantas e quantas pessoas esperam conversar abertamente com o parceiro ou com a parceira, só que tá ali simplesmente com 10 pedras na mão, se acaso a pessoa te disser algo. E aí? Se a pessoa chega e fala, olha, vamos conversar abertamente? Então tá, eu vou te falar, sabe, tem uma coisa em você que me incomoda e a gente podia resolver isso juntos. Aí a pessoa já fica revoltada. Não aceito que fale de mim. Ah, você vai falar de mim? Então peraí que eu tenho mais 10 aqui pra falar de você, sabe? Tem gente que entra num relacionamento achando que tá entrando numa guerra, gente. Que isso? Não existe isso. Relacionamento amoroso é justamente uma troca. Ninguém tá entrando, sabe? Com uma faca na cabeça, ou casa. Ou entra no relacionamento ou entra... Não. A gente precisa olhar para isso com respeito. Total. Então, esteja aberto para essa comunicação com a pessoa que está do teu lado. Tem muitos relacionamentos que chegam no fim e quando termina, as pessoas lamentam, falam, ai, por que eu não conversei com um fulano? Ai, por que eu não conversei com um ciclano sobre isso? Esperei estourar a tampa da panela de pressão. Sabe? É tão simples. Só que espera que o movimento seja feito somente pelo campo sistêmico. Ele se movimenta? Sim, ele se movimenta, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, pessoal, o que vai adiantar? Aí não é relacionamento amoroso, é relacionamento horroroso. Exatamente. Boa noite, Maria Inês. Tô na área. Ó, tem um monte de gente que tá na área. Eu vou ter que fazer esse Tinder aqui. Eu vou ter que fazer um Tinder aqui. Com pessoas que já estão na busca dessa evolução, que estão abertas para o amor, né? Vou ter que fazer algo aqui pros solteiros. Esse é o primeiro.
quanto que você tá realmente aberto para ouvir o que o outro precisa, ou o quanto que o outro está aberto para escutar o que você também precisa. Só que lembra, você enquanto não se abrir, a outra pessoa também não vai se abrir. Se todas as vezes que a pessoa fala algo, você vem com 10 pedras na mão, acabou. Acabou. Eu falo que as constelações, ela mudou, transformou minha vida completamente, porque eu não dava abertura para o meu marido. Eu não dava abertura. De verdade, gente, eu falo assim que eu tive muita sorte. Foi sorte mesmo. Porque, gente, como eu era chata dentro da relação. Eu era uma chata. Eu não aguentava escutar, sabe? Às vezes ele falava, Priscila, a gente podia fazer alguma coisa, porque olha, você tá falando de um jeito esquisito. Eu achava ruim. Será que eu queria realmente, né, continuar dentro desse relacionamento? Depois que eu entendi, sabe, sobre essa abertura para o masculino, eu negava completamente o masculino. Eu era a própria pessoa, a própria mulher polarizada ali 100% no masculino, tá? Eu era desse jeito. E eu não entendia sobre dar o lugar para que o meu marido pudesse ser e seguir adiante da forma como ele sempre foi no nosso casamento. O meu relacionamento amoroso tava, nossa, terrível. Depois que eu comecei a compreender sobre o meu lugar dentro da relação, sobre a função minha, a função dele, a gente passou a se comunicar melhor. Gente, foi tão grandioso, foi tão bom o quanto que nós dois amadurecemos juntos. Porque um foi aprendendo com o outro. Eu dei essa abertura, partiu de mim. Eu não dava essa abertura. Ao mesmo tempo, se eu não dava essa abertura, como que eu gostaria de esperar que ele me desse essa abertura? Mandona, controladora. Eu era assim. Era. Hoje é muito gostoso. Eu e meu marido, a gente senta e a gente começa a conversar. Eu falo, gente, eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria conversar abertamente com o meu marido. Que coisa mais gostosa, sabe? Ter um companheiro de verdade do lado. Sabe? Quem não gostaria de ter uma companheira, um companheiro, uma pessoa que você chega e fala, olha, vamos conversar abertamente. É isso. E é maravilhoso você ter essa possibilidade. A Rosemary, ela tá acompanhando aqui em todas, né? Ô Rosemary, com certeza você passou também a conversar mais ainda com o seu marido, não foi? Possessiva. Ah lá, tá vendo? Pri, como faz para diminuir a energia masculina? A gente não diminui. Todos nós, olha só, dentro dos campos sistêmicos, nós somos metade da energia masculina e metade da energia feminina. Metade do pai, metade da mãe. Nós não saímos de nenhuma dessas duas forças, mas a gente assume lugares. Às vezes a gente precisa saber dançar dentro desse masculino, dentro desse feminino. Entenderam? A gente precisa o quê? Dar um lugar, reconhecer isso dentro de nós. Entende? Por exemplo, eu sentia falta de chegar e falar assim, nossa, sentindo falta do meu marido tomar uma iniciativa e falar assim, Pri, vamos tomar um sorvete. Eu não deixava. Sabe? Eu olho hoje, eu falo, nossa, que bom. De repente ele levanta, Pri, vamos lá tomar um sorvete? Eu falo, nossa, é uma iniciativa boba, mas, gente, faz tanta diferença. Faz tanta diferença para uma mulher. Isso faz muita diferença. Homens que estão aqui, prestem atenção. Isso faz grande diferença dentro de um relacionamento. E isso é o segundo ponto que eu quero trazer para você e que eu anotei. Surpreenda a pessoa com gestos carinhosos.
Gente, o essencial é tão simples, tão simples. Como que você surpreende uma pessoa com um gesto carinhoso? Direto, assim, eu falo muito. Vocês já perceberam isso, né? O meu marido, ele não conversa tanto. Eu sempre fui muito assim de falar, né, o que eu queria e não sei o que, de jogar e de querer cobrar. E aí eu comecei a perceber, né, que eu tava assumindo só o lugar masculino, a força masculina. Eu tava deixando o meu próprio feminino de lado. Quando eu comecei a entender sobre isso dentro das constelações, gente, começou a mudar. E aí eu comecei a reconhecer o feminino dentro de mim, porque eu também negava esse feminino, tá? Eu negava esse feminino. Aí, eu sempre fui também de demonstrar, eu sempre fui muito de demonstrar, assim, por exemplo, de pegar, sabe? Falar, amor, dá um abraço, dá um beijo. Ele, nossa, toda hora. E aí eu não entendia isso. Eu falava, ai, ele não gosta de mim, eu tô com algum problema. Ai, nossa, dramática. Dramática demais. Só que ele não funcionava desse jeito, ele não funciona assim. Como que ele demonstra? Ele demonstra através do gesto dele. Às vezes ele chega da academia, o Amor Rei das Galáxias agora tá na academia, né? E eu tô aqui. Mas às vezes ele chega da academia, ele chega e fala, Pri, olha, comprei um bombom pra você, comprei uma barrinha de chocolate. Gente, é uma coisa tão mínima. Eu já consigo perceber que através desse simples gesto, ele tá demonstrando o amor dele pra mim. O que mais que eu vou querer? Entende? Então, às vezes a gente precisa demonstrar um pequeno gesto. Pri, se negar o feminino é o mesmo que negar a mãe também. Também. Não somente a mãe, mas a linhagem feminina ancestral. Sabe? Esse é o segundo ponto. Quer fazer algo diferente? Faça esse movimento. Aplica isso e depois você me conta como que fica. Aí tem gente que já vem no extremo, né? Ai, mas eu tô num relacionamento narcisista. Gente, eu não dou conta. Quando eu escuto essa palavra narcisista, eu falo, gente, mas tá... Por que tá? O problema não é o outro. O problema não é o outro. O que te leva a estar numa relação com uma pessoa que age dessa forma? Simples assim. Simples assim. Então, quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente para de postergar, a gente para de esperar que o outro faça algo. É fazer o papel dos dois. Exato. Entenderam? Quando a gente vai tomando essa consciência, pessoal, tudo muda. Começa a aplicar hoje. Eu não aguento mais gente falando... Eu também não aguento, Rosane. Gente, eu não aguento mais. Todo mundo, ai, fulano é narcisista, ciclano é narcisista. Tá bom. O que te faz ficar do lado de uma pessoa narcisista? Nossa, cansa. Eu já tive num relacionamento desse jeito. Nossa. Eu tinha perdido tudo. Toda a minha essência. Eu precisava me resgatar. Porque eu tinha deixado de lado tudo que eu sempre fui, tudo que eu sou. Não é com meu marido não, gente. O outro lá, nossa senhora. Nossa, separei. Pronto. Deixa eu ver. Então, assim, a gente, literalmente, enquanto a gente não olha para esse lado, de fazermos a nossa parte, o outro também não vai fazer. Pensa agora. Qual é um simples gesto que você pode começar fazendo hoje? Quando eu e o Tobi a gente começou a namorar, era tão engraçado, porque ele me conquistava todos os dias, até hoje ele faz isso. E aí, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, ele começou a ir na minha casa e ele ia me visitar, ele levava uma rosa.
Meu pai era muito engraçado. Meu pai é engraçado, sabe? Meu pai tem um humor muito engraçado, muito divertido. Aí ele chegava, né? Me dava a rosa, eu ficava super feliz, colocava na água lá no copinho. E aí meu pai chegava, catava a rosa, ia até na minha mãe, falava assim, bem, ele chama minha mãe de bem, né? Ô bem, aqui ó, pra você. Minha mãe, o que que você fez? O que você tá arrumando? Sabe quando já... Não é de rir. Mas ela chegava dessa forma, o que que você tá arrumando? Peraí, você fez alguma coisa? Eu falava, gente, que estranho. Porque às vezes a gente desacostuma de bons gestos, sabe? Parece que já tá esperando algo errado. Mas isso daí era algo da minha mãe mesmo. Hoje mudou. Mas olha que interessante. Às vezes a pessoa quer fazer algo legal pra você. Será que você tá aberto pra receber? Será? Olha lá, ó, meu relacionamento, meu marido não tem diálogo comigo. Hoje estou fazendo 43 anos de casado. Por coincidência, hoje ele não lembra. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa e aproveitar que eu não vou nem citar seu nome, mas olha só. Faz uma coisa. Você gostaria que ele se lembrasse? O que você pode fazer para que ele se lembre? O que você pode fazer? Porque homem não é igual mulher. Não é. Não sei se contaram pra vocês, mas homem não é igual mulher. Ele não pensa igual a gente. Às vezes a gente acha que eles terão uma bola de cristal, mas eles não têm. Quem é homem aqui pode falar, vocês têm uma bola de cristal? Entendeu? Exatamente. Exato. Faça algo. Faça algo. Coloca ali, ó, um calendário, circula. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Desde quando meu marido e eu começamos a namorar? Esse ano, faz o quê? Nós estamos juntos há 15 anos. Olha só. Estamos juntos há 15 anos. Contando desde quando começamos a namorar. Contando também o tempo de casado. Eu sempre confundi a data de aniversário dele. Ele faz aniversário no dia 9 de novembro. E todo ano eu ficava assim, é 9 ou 19? É 9 ou 19? Ele olhava pra mim, até no começo desse ano, ele falou, Priscila, não é possível, 15 anos juntos, até hoje você não sabe a data do meu aniversário. Gente, esse ano eu acertei. Esse ano eu acertei. Entende? Isso quer dizer que eu não ame? Não, Entendeu? E não é por mal. Pergunta pro amor rei das galáxias. Tobias, pergunta pra ele. Esse ano eu acertei. Nossa. 15 anos. Mas eu decorei. Se eu fosse o Tobias, eu já colocava a data marcada no calendário. Pois é, tá vendo? Cada um vai arrumar uma forma. Isso não quer dizer que eu não ame. Entende? E não é por mal. Nunca foi por mal. O meu masculino estava on. Isso aí, Jussara, tá vendo? Tá vendo? Então a gente pode fazer diferente. Terceiro ponto fundamental para você já fazer esse movimento na sua vida, no teu relacionamento, para você se abrir aí para um parceiro, para uma parceira, sair desse desencalhamento aí, desencalhar de uma vez por todas. Planeje momentos juntos.
qual foi o último momento que vocês planejaram algo juntos? De sentar e falar assim, senta aqui, vamos conversar? Vamos planejar alguma coisa nós dois? Nós dois. Porque principalmente depois que você casa, depois que eu casei também, a direção da mãe fica onde? No filho. É o filho, é a criança, tem que ter a criança, a criança, a criança. Mas e aí? Como fica o outro lado? Como fica? Como fica a relação? Eu não entendia isso, por isso que eu falo, gente, a constelação ela é transformadora. Ela renova um relacionamento amoroso porque a gente toma consciência. Eu tomei consciência de tanta coisa que eu voltei para o meu lugar. E olha que interessante. Eu falo que assim, a minha relação com o meu marido nunca foi tão maravilhosa igual é agora, depois que eu conheci as constelações. Eu não sabia conversar, eu achava que eu rompia a hierarquia. O que é romper a hierarquia, pessoal? Quando nasce uma criança dentro do casamento, a mãe ou o pai assume apenas a função de mãe e de pai e esquece do parceiro e da parceira. Fica tão preocupado com a prole que tudo é para a criança. Mas e a parceira e o parceiro? E as necessidades da relação? Como que fica? Nessa simplicidade. Se você olha somente para o filho e esquece do seu parceiro, da sua parceira, o que vai acontecer? Tá rompendo a hierarquia. Porque hoje só tem o filho graças ao parceiro ou à parceira. É simples. Um outro ponto importante, respeito mútuo. Quantas pessoas estão dentro de um relacionamento que fica se xingando, só colocando coisa ruim no outro. Colocando coisa ruim no outro. Como que consegue viver numa relação assim? Aí fica todo mundo naquela síndrome de Estocolmo, né? Porque tá dentro da relação, tá infeliz, tá insatisfeito e fica suportando, porque é isso que acontece. Suporta uma relação com todo mundo triste. Todo mundo que eu falo, a esposa, o marido, e se tem filho, o filho também. Porque quem sofre mais ainda é a criança. É super difícil. Agora, o quanto que você está disposto ou disposta para fazer diferente? Quer a mudança? Aplique isso. Esse foi meu maior ponto fraco e do meu marido também, olhar para os filhos. Então, justamente por isso, planeje momentos só de vocês dois. Olha isso. Para e pensa. Quando você namorava? Quando você conheceu a pessoa? O que vocês faziam? O que te fez estar com essa pessoa? Vocês tinham momentos juntos. Tá gostando dessa live? Conhece alguém que precisaria escutar isso? Então, aperta aqui no aviãozinho e encaminha esse vídeo. Bora compartilhar, vamos transbordar, pessoal. Bora ajudar outras pessoas a reacender a chama da paixão aí no coração. Aqui o movimento está sendo feito e aos poucos tudo vai ficando em ordem. Exato. É loucura vocês acharem que vai mudar tudo da noite pro dia. É loucura você plantar uma semente e achar que amanhã você tem uma árvore. Existe um processo de amadurecimento, de fortalecimento. Falando em árvore, eu tava conversando com a minha irmã ontem e a gente deu risada até.
Porque é mais ou menos isso, né? A gente era criança e o nosso maior sonho era uma casinha na árvore. O nosso maior sonho. E o meu pai falou assim: ah, o nosso pai, né? Tipo, ele é pai meu e pai dela, né? Nosso pai falou assim: vamos plantar uma árvore e aí ela vai crescer e eu vou construir a casa pra vocês. A gente toda feliz, então vamos. A gente era criancinha, tinha o quê? Uns 7 anos por aí. Eu tinha uns 7 por aí. Minha irmã tinha, eu tinha 7, 8, 9, ela tinha uns 9 anos. Aí a gente foi e plantou uma mudinha, achando que ia ser tipo assim, João e o pé de feijão, que ia crescer aquela coisa robusta no outro dia. Gente, a gente falava, pai, o senhor não vai construir, ele precisa esperar a árvore crescer. A árvore cresceu, só que ele não contava com o óbvio. Qual é o óbvio? O óbvio é, a gente ia crescer junto com a árvore. Ai, gente. E por fim, crescemos, a gente não queria mais saber de árvore. Enfim, quantas pessoas está dando de mim, do meu pai, da minha irmã, achando que plantando ali, no outro dia vai nascer alguma coisa? É uma construção. É uma construção, pessoal. Comece aos poucos. Quarto ponto, respeito mútuo. No respeito mútuo, você aprende a respeitar o outro, porque a gente sabe que ninguém é 100% perfeito. Ninguém. E é interessante que às vezes a gente erra num relacionamento querendo acertar, só que a gente acaba errando. E da mesma forma, a pessoa que está do nosso lado, que também está empenhada para fazer essa relação dar certo, também pode errar. Só que quando ela erra, vem aquela cobrança, aquele desrespeito. Acabou. Acabou aí, pessoal. Entendeu? E aí? Não é muito mais fácil chegar e falar assim, nossa, realmente, olha, eu errei, sabe? E não foi a minha intenção. Sinto muito. Sabe? Meu esposo age igual meu pai agia quando eu era criança. Isso tem alguma coisa a ver? Sim, tem. Ele está te vendo como filha e não como esposa. E quando isso acontece dentro de uma relação, qual é a dinâmica oculta? Se ele se posiciona como seu pai, é difícil ter relacionamento sexual. É difícil ter relação sexual. É difícil a comunicação entre vocês. Ele tem que falar com dedos com você. Porque ele sabe que se qualquer coisa que ele disser, de repente pode te ferir. E ele não quer isso. Então ele vai te tratar mais como uma criança do que como uma mulher. Nessa simplicidade. Fica claro assim? Quinto e último ponto. Falem sobre sexo. Quantas pessoas têm vergonha de falar de sexo? Tem vergonha. Isso é um tabu. Se você tá dentro de um relacionamento amoroso, você tá casado, você não fala de sexo, não faz sentido. Não faz sentido, pessoal. Tem pessoas que morrem de vergonha, mas, claro, nunca foi falado abertamente. Escreve o que eu tô te falando. Se você começa a partir de hoje querer falar mais de sexo, isso vai deixar a sua parceira ou o seu parceiro até mais confortável. E claro, você vai respeitando o processo do outro. E você também vai respeitando o seu próprio processo. Porque se ninguém nunca falou sobre sexo, você já chega e começa a falar assim, a pessoa vai falar, vixe Maria, fulano tá tarado, fulana tá tarada, o que tá acontecendo? Aí é onde entram as crenças limitantes. E mais uma vez, você se fecha, a parceira se fecha ou o parceiro se fecha.
Muito bem claro, Pri. Muito objetivo. É claro, gente. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. E é óbvio. Se você tá dentro de um relacionamento amoroso, você não vai falar de sexo. Por quê? Não faz sentido. Gente, eu morria de vergonha de falar sobre sexo com meu marido. É sério. Eu achava que era horrível, que talvez ele iria me ver como uma mulher que, nossa, que eu não prestava. Eu não queria que ele tivesse essa visão, mas essa visão era eu que tinha, era um julgamento que eu mesma tinha. Comecem a fazer isso, pouquinho a cada dia. Não espera uma árvore frondosa se você plantou uma semente hoje. Ela não vai crescer da noite pro dia. É um processo. Tá? Ficou mais claro, pessoal? Pri, quando a gente não consegue entrar num relacionamento, o que pode ser problema com os pais? Eu não consigo atrair ninguém. Inúmeras vertentes. Quando eu falo inúmeras, são pontos. Por exemplo, o que pode estar acontecendo? Que você não se abre para o relacionamento. É possível que você se colocou no lugar do pai ou no lugar da mãe. É possível que você já assumiu o lugar de mãe. Talvez você passou por alguma situação que te reprimiu e que você sofreu e você não quer sofrer de novo. Então, para te proteger inconscientemente, o seu inconsciente te afasta. Entende? São inúmeras vertentes. Talvez seja lealdade familiar. Lealdade familiar, assim como eu explico lá dentro do MOS, é basicamente assim. Quando você começa a repetir a mesma história de pessoas da sua família. Pessoas que tiveram relacionamentos fracassados. O bom da constelação é que a gente consegue ampliar o nosso olhar. Sabe? A gente amplia o nosso olhar e a gente percebe por que a gente se auto-sabota. Ok, Pri, nós temos que nos trabalhar todos os dias. Autoconhecimento é tudo. Exatamente, Rê. Autoconhecimento é tudo. É tudo. É fundamental. Se a gente não tem autoconhecimento, a gente não consegue lidar com nenhuma outra relação. Quando eu falo sobre relação, eu não falo somente sobre relação amorosa. É relação sua com a sua profissão, com a sua empresa, com as pessoas que trabalham com você. É a sua relação com a sua profissão, é a sua relação com o teu cliente, é a sua relação com o dinheiro. Dentro do MOS vocês vão fazendo esses movimentos, justamente para você saber qual é o teu lugar, entender o que te levou, mas para isso é aonde você volta a todo momento para o seu centro e entende por que você se auto-sabota, por que você se colocou em tais lugares, será que era por lealdade, o que está acontecendo, que de repente você não se abre para a prosperidade, o que está por trás disso? Assim como Bert Hellinger dizia, a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Você sabe. Só que às vezes o teu inconsciente bloqueou isso. Às vezes no teu campo sistêmico está travado por uma lealdade familiar. Porque talvez aquelas pessoas que tentaram romper aquilo que estava tão doloroso sofreram. E para você não sofrer também, você se pune ficando nesse mesmo lugar. Entenderam? Nessa simplicidade. Pri, é normal a pessoa ficar angustiada antes de constelar? É normal, é natural, tá? É natural isso acontecer porque antes da pessoa ser constelada, o inconsciente dela, a alma dela já sabe que algo está se movimentando, porque ela já tomou uma decisão. Então, quando ela toma essa decisão, algo já se movimenta. Então, existe sim dores em que estava apegada, com verdades pré-concebidas que estavam segurando essas arestas pontiagudas para que ela ficasse nesse lugar doloroso. Então a pessoa ela já vai aprendendo inconscientemente a se desconectar, porque ali dentro das constelações a gente desconecta dessas dores e a gente transforma isso como força para nossa vida.
Ficou mais claro? Pri, mulher grávida pode constelar? Por que não? A gestante, eu falo para não constelar a gestante. Porque a gente sabe que quando a gente olha para uma constelação, nós olharemos para algo que é doloroso. E a gente não sabe qual é o conflito emocional que vai aparecer. A gente não sabe qual é o conflito familiar que vai aparecer. A gente não sabe como que essas emoções ficarão dentro da gestante. Então, o que eu falo? Falo assim, aguarda a gestante ganhar o neném, aguarda esse tempo, né? E aí depois ela faz uma constelação, tá? Porque aí vai ficar bem mais simples, muito mais simples. A gestante também fica tranquila, você como profissional da ajuda também fica tranquilo. Pri, ajudar a mãe nas tarefas de casa ou quase tomando esse posto pode ser ruim de jeito nenhum, você tá contribuindo, né? Porque a casa é de todos, né? Não é só de uma pessoa, é de todos. Então cada um vai contribuindo da forma que puder. Isso é muito bom. Não sobrecarrega o outro. Beijo, beijo e até mais. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até agora. Tchau, tchau.